Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você hoje, terça-feira, dia 3 de agosto. Que alegria estarmos juntos, estarmos aqui na casa da mãe para este dia, para refletirmos o Evangelho do dia de hoje. Nós iniciamos esse nosso encontro de irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para que juntos nós tomemos a palavra de Deus que está em Mateus 14, de 22 a 36. E como é bom nós podermos refletir juntos a palavra de Deus. Sei que muitas pessoas nos acompanham e fazem conosco a sua oração com o Santo Evangelho. Então vamos lá, Mateus 14, de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem, Pedro. Saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos muitas coisas acontecem com Pedro, não é? Ele sempre toma a iniciativa das coisas. Ele já trazia em si o seu espírito de liderança. Ele não era para frente, ele era um líder, né? E aqui então nós ouvimos que Jesus, ele havia despedido os seus discípulos e mandado que eles atravessassem o lago de Genezaré, que fossem para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E depois de se despedir da multidão, Jesus foi ao monte para orar.
E ali já pelas tantas da noite, então ele foi e viu que eles já estavam longe. E ele foi caminhando sobre as águas. E eles ficaram espantados, com aquela visão que eles tiveram. Achavam que fosse um fantasma. E eles gritaram com um grito de terror. Ficaram assombrados de fato. E Jesus então acalmou a eles, dizendo: calma, sou eu. E Pedro ainda: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Jesus disse: vem. E Pedro começou também a andar sobre as águas e tirou. Um momento ele arrefeceu na sua fé, tirou o olho de Jesus, e ele começou a afundar e chamou a Jesus. E Jesus o socorreu e disse: homem de pouca fé. Irmãos, Jesus também conosco no nosso dia a dia, Ele constantemente nos direciona e Ele nos manda nós sairmos da nossa vidinha de sempre, de todos os dias, sairmos da onde nós estamos e mudarmos para o outro lado, fazermos uma experiência nova. Todos os dias o Senhor nos chama a isso. Ele é aquele que diz: eis que eu faço novas todas as coisas. E muitas vezes nós obedecemos essa ordem de Jesus. Nós damos os primeiros passos e vamos nesta busca de uma vida nova, de um meio novo de viver, de nos comportarmos. Vamos buscando assim fazer a vontade do Senhor. Mas diante das dificuldades, dos ventos que sopram contrários, das coisas que vêm contra nós muitas vezes, daquilo que vem em nossa direção e que nós não estávamos esperando, nós então tiramos o nosso olhar do Senhor, tiramos o nosso olhar da vontade de Deus, da direção que Deus nos deu. E assim, quando nós fazemos isso, irmãos, nós também começamos a afundar, começamos também a voltar para a nossa vida velha, nossa vida passada. Mas é preciso que nós clamemos ao Senhor, que ao invés de nós afundarmos, ao invés de nós voltarmos, nós clamemos ao Senhor: Senhor, salva-nos. E Ele então vai nos segurar pela mão, e Ele vai nos conduzir para a barca, e ali tudo será acalmado, e Ele estará conosco sempre. Jesus está com você, Jesus está conosco, e Ele quer atravessar todas as barreiras, os precipícios, os maremotos, tudo aquilo que a vida tem nos imposto. Jesus quer atravessar conosco e Ele quer nos dar a vitória. E através desta companhia de Jesus na nossa vida, Ele também vai atingir muitas outras pessoas. Vemos aqui que, tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que tocaram no Senhor foram curados. Jesus tem um propósito para nós. Tem um propósito também para realizar através de nós, que nos acompanhando, estando conosco, Ele chegará a outras pessoas e Ele levará para essas pessoas a paz e levará a cura, como fez aqui. Mas é preciso também que nós, como caminhantes com Jesus, nós também tenhamos a gratidão a Ele, tenhamos a coragem de obedecê-lo e de anunciar, de sermos testemunha para os outros, para que mais pessoas se acheguem a Ele,
porque a graça dele não é para uma ou duas pessoas, mas é para a humanidade, e precisa chegar em todos os lugares. E Jesus quer, com sua palavra, tocar o coração das pessoas, fazê-las mudar de vida, experimentar e ter a ciência de que existe uma eternidade feliz. E enquanto nós aqui estivermos e Ele estiver conosco, Ele estará nos curando, nos libertando, tocando em nós e nos libertando e nos curando. E eu digo para você que nós podemos muito mais do que aquelas pessoas, porque hoje nós não apenas tocamos no Senhor, mas nós recebemos Jesus na Eucaristia. Aqui neste altar é celebrado o santo sacrifício, que nos é dado como pão vivo descido do céu. Como nós temos escutado nesses domingos, Jesus que nos diz que é o pão da vida, que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá vida nova. Então eu convido você agora, meu irmão, para fazer uma profissão de fé, para dizer ao Senhor Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem, Jesus, na barca da minha vida, vem me conduzir, vem me salvar, vem me levar até o outro lado, para que eu possa também levá-lo a outras pessoas, para que outras pessoas também sejam tocadas, sejam curadas e libertas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volva para ti a sua face, te dê a bênção e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz terça-feira para você, que Deus te abençoe. Fique em paz.